daquele fato. Portanto, não deixem de estudar medicina legal, não deixem de acompanhar a resolução das questões, porque é certamente uma matéria que pode fazer a diferença na aprovação ou não dos senhores. Como dito, vamos dar início à resolução de 50 questões de medicina legal, tratando de diversos assuntos e de concursos diversos, ressaltando novamente que não são todos os concursos que exigem a matéria. Para começar, nós vamos trabalhar aqui com uma questão que caiu, então, no concurso de Pernambuco, 2016. Vamos à leitura do slide para que os senhores possam acompanhar. Vamos aí. Determinada delegacia de polícia, comunicada da existência de um cadáver em estado de putrefação, jogado em um canavial de sua circunscrição, deve tomar providências para levantar informações, como, por exemplo, a certificação de tratar-se de pessoa e não de animal, e o estabelecimento da causa-morte, além de realizar diligências diversas. Assinale, então, a opção correta acerca das atividades médico-legais neste caso. Vemos aqui já uma questão de alta complexidade. O examinador traz detalhes sobre o encontro de um cadáver em avançado estado de putrefação, já dando a toada de que vai exigir dos senhores um conhecimento razoavelmente bom de medicina legal para a solução da questão. Vamos às alternativas. Alternativa A. O método de identificação do cadáver de primeira escolha para o caso é a identificação por material genético, o DNA, que pode ser extraído mesmo de material putrefeito. Alternativa B. Mesmo estando o cadáver em adiantado estado de putrefação, é possível, conforme a especificidade, estabelecer pelo exame médico legal a causa jurídica da morte, suicídio, homicídio, acidente ou morte natural. A análise do aspecto macroscópico, na alternativa C, do fígado do cadáver em questão é suficiente para que o médico legista determine se ocorreu morte súbita ou se morte com suspeita de ocorrência criminal. Alternativa D, deve-se proceder à exumação do cadáver, que deve ser realizada por equipe da delegacia de polícia acompanhada de médico legista. Alternativa E, que é a última alternativa, caso o cadáver encontrado seja de material humano, a identificação deverá ser feita por reconhecimento. Como eu disse aos senhores, nós temos aqui uma questão de complexidade razoável. O examinador exige uma série de conhecimentos que vão desde a possibilidade do exame de DNA até conceitos como de exumação. E aqui o examinador assinalou como alternativa correta a alternativa B. Isso mesmo, alternativa B. Mesmo estando o cadáver em adiantado estado de putrefação, é possível, conforme a especificidade, estabelecer, pelo exame médico legal, a causa jurídica da morte, suicídio, homicídio, acidente ou morte natural. Vamos verificar, então, por que o examinador optou pela alternativa B, porque ele indicou a alternativa B como a alternativa correta. Ela está correta porque, embora as condições do corpo, as condições do cadáver que foi localizado, conforme narrado, não sejam as melhores, pois, em avançado estado de putrefação, existem elementos que podem ser analisados, como, por exemplo, o esqueleto. E aí nós já estamos imaginando, estamos indo um pouquinho além, para considerar um cadáver em estado avançado de putrefação. Para tanto, se estuda os principais aspectos e características da tanatologia. Portanto, a alternativa correta é sim a letra B, pois uma série de exames, uma série de perícias podem ser realizadas para se determinar se é um cadáver humano, se é de animal, e ainda se trata de suicídio, de homicídio, de acidente ou de morte natural. Vejamos então por que as demais alternativas, alternativa A, C, D e E, não estão corretas. A alternativa A, ela trata do exame de DNA. E por que ela está incorreta? Ela está incorreta, pois, embora o DNA tenha altos índices de acerto,
ele é um exame complexo, que tem altos índices de acerto, ele não é a primeira escolha no exame, no caso em questão, como traz o examinador na alternativa A. E ele não é a primeira escolha, justamente porque é um exame de alta complexidade e também um exame que custa muito caro. Por isso, não é a primeira opção. Ele pode passar a ser opção futura, mas nunca a primeira opção. Ele será usado, sobretudo, se não existir mecanismo para se determinar aquilo que é necessário, aquilo que é questionado.